Eterno Pai Celestial, nós estamos felizes, Senhor, pela vida e saúde que o Senhor nos deu, para mais um dia, mais um sábado, nos chegarmos aqui diante dos pés da cruz, diante do Teu trono, suplicando, Senhor, as bênçãos do céu sobre as nossas vidas, a mesma temporânea serôdia que o Senhor prometeu na Tua palavra, Pai. Amém. Que o Senhor venha estar conosco nessa hora ao abrirmos a Tua palavra. Que os suprimentos de graça possam ser derramados sobre cada um de nós e que o leão da tribo de Judá abra os nossos olhos às profecias contidas nas Tuas Escrituras. Que possamos compreender e que o Senhor remova o coração de pedra, o coração rebelde e desobediente, e que o Senhor coloque um coração de carne, humilde, sincero e atento àquilo que o Senhor deixou escrito para nós. Pedimos que o Senhor nos cubra com a graça de Cristo, com as suas vestimentas, e que assim possamos ser justificados diante de Ti nessa hora. Que o Senhor assente-se conosco, Pai, que o Senhor envie os Teus anjos que possam rodear esse lar, para que o Senhor possa ser o nosso professor nessa tarde. Que o Senhor me esconda atrás da sombra da cruz. E que o Senhor, diminuindo, Senhor, em mim, a minha humanidade, o Senhor possa falar as Tuas palavras. Que o Senhor possa, que a Tua plenitude possa encher o meu ser, Pai. E assim eu possa ser usado de acordo com a Tua santa vontade. Perdoa-nos, Pai, se ainda temos mácula e ruga no nosso caráter, e se ainda não reconhecemos isso, que o Senhor possa nos revelar aonde devemos melhorar. Sabemos que ainda estamos longe de refletir o caráter perfeito de Cristo, mas essa é a nossa esperança, Pai, esse é o nosso desejo, que, como o Senhor prometeu, o Senhor tem alegria em nos manter irrepreensíveis. O Senhor tem alegria em fazer com que nós não caiamos em pecado. Por isso queremos clamar essas promessas. Que o Senhor nos aceite como oferta viva no Teu altar, que é o nosso culto racional. E que nós não sejamos conformados com este século. Nós possamos ser renovados pelo nosso entendimento das Tuas Escrituras, das Tuas palavras. É a nossa oração, Senhor, nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos começar nessa tarde no livro de Mateus, no capítulo 24. Okay? O livro de Mateus, no capítulo 24. E eu queria, nessa tarde, analisar com vocês alguns símbolos que a Bíblia nos traz com relação ao tempo do fim. Sabe, Jesus ele nos deixou sinais com relação ao tempo do fim. Existem muitos sinais, mas nós vamos ver hoje um sinal específico que nos mostra qual é a geração que vai viver nos últimos dias. Porque quando essa geração vê esse sinal, significa que essa geração não passará e que essa geração virá Cristo voltando das nuvens dos céus. Então isso é uma das coisas que nós vamos ver. Nós vamos falar sobre a chuva serôdia, nós vamos falar sobre 11 de setembro de 2001, nós vamos falar sobre o ajuntamento e o espalhamento, alguns temas interessantes que nós vamos tentar abordar nessa tarde. Mateus capítulo 24, nós vamos ler no verso 1. Na verdade, verso 37 do capítulo 23. Verso 37 do capítulo 23. Jesus fala essas palavras depois de pronunciar 8 ais sobre os fariseus, sobre os sacerdotes. Veja só o que ele diz. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais bendito que vem em nome do Senhor. Veja só que interessante.
Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que se são enviados. Jesus diz que a vossa casa ficará deserta. Interessante que, se você volta um pouquinho na história, você vê 2 vezes Jesus dizendo para não tornar a casa dele e a casa do pai dele um covil de salteadores. Vocês lembram em João capítulo 2 que diz, não façam da casa do meu pai um covil de salteadores. Mas veja que agora Jesus diz, a vossa casa. Não mais a casa dele, nem mais a casa do pai dele, mas a vossa casa. Veja só o que ele continua dizendo. E quando Jesus ia saindo do templo, veja que ele estava dentro do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Veja que Jesus, saindo do templo, ele diz assim, olha, primeiro, antes disso, os discípulos pegam Jesus e dizem, olha só, Jesus, olha, mestre, olha que coisa linda os nossos hospitais. Olha a conferência geral, que trabalho lindo. Olha como o evangelho tem crescido. Olha os nossos escritórios. Olha a nossa riqueza. Olha as colunas de mármore que nós temos. Jesus disse, em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra. E aí os discípulos têm uma reação que nós temos, a mesma reação hoje. Porque os discípulos dizem assim, Senhor, me diz então quando será o fim do mundo? Porque na cabeça dos discípulos, se o templo fosse destruído, se a estrutura caísse, é porque era o fim do mundo. Da mesma forma nós temos essa mesma visão, igualzinho que eles tiveram. Nós achamos que a estrutura dos nossos escolas, nosso sistema de as nossas escolas, o nosso sistema educacional, o nosso sistema de saúde, como povo de Deus, como igreja adventista, é irrepreensível. Quão lindos são os nossos templos. Mas Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra. E nós paramos de dizer, não, mas espera aí, quando que será o fim do mundo? Porque na nossa cabeça, se a igreja, se a instituição cai, porque é o fim do mundo. Veja só o que ele continua dizendo. Verso 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo? Então os discípulos queriam ver um sinal do fim do mundo. E por várias vezes nas Escrituras nós vemos pessoas pedindo sinais para Cristo. Vocês lembram que quando os fariseus, saduceus disseram, nos mostra um sinal. Nos mostra um sinal. O que Jesus disse? Geração de víboras. Nenhum sinal vos será dado, mas o sinal de quem? O sinal de Jonas. Por que Jesus foi tão duro com eles? E por que aqui com os discípulos Jesus começa a dar os sinais? Veja que os mestres da lei, eles tinham os sinais. Eles guardavam, eles se diziam os oráculos de Deus. Eles se diziam os guardadores da lei de Deus. Mas eles não conseguiam discernir os sinais. Eles não entendiam os sinais. Jesus disse, Sodoma e Gomorra, Nínive, se os milagres que foram feitos no meio de vocês tivessem sido feitos nessas cidades, eles se salvariam, eles se arrependeriam. Mas vocês não se arrependeram. Veja o que Lucas nos fala sobre esse sinal. Porque nós sabemos que guerras virão, nós sabemos que terremotos virão, mas eu quero mostrar para vocês o sinal que Jesus se refere. Qual é o sinal dos últimos dias? Será que Cristo nos deixa tal sinal? Nós sabemos que nem o dia nem a hora nós sabemos, mas Deus nos deixa sinais. Lucas capítulo 21. Nós temos a mesma história em Lucas 21, o sermão profético de Cristo. Mas em Lucas, Jesus conta uma parábola que resume o que ele quis dizer.
E nessa parábola, e a Pena Inspirada nos diz que nas parábolas de Cristo existem os mistérios do Evangelho. Nessa parábola, nós encontramos o sinal. Lucas 21. Lucas 21, verso 29. E disse-lhes uma parábola. E veja no verso 7 antes comigo, porque a mesma pergunta, para vocês verem no verso 7, perguntaram dizendo, mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? E aí Jesus discorre, transcorre por toda a história, a queda de Jerusalém, depois vai para os 1260 anos de perseguição, a história milerita, e aí chega na nossa história. E ele propõe essa parábola. Se nós tivéssemos tempo para analisar, nós analisaríamos. Mas veja no verso 29. E disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis, por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo isso aconteça. Então Jesus aqui propõe uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando elas estiverem estourando, os frutos aparecendo, sabei que o quê? Que está próximo o verão. Em verdade vos digo, quando virem essas coisas acontecendo, sabeis que essa geração não passará, antes que tudo isso se cumpra. O que representa árvores? O que representa essas árvores que Jesus está falando? Olhai para as árvores, ou para a figueira, e para todas as árvores. O que Jesus está querendo dizer com essa parábola? O que são árvores na Bíblia? Eu queria que vocês fossem comigo no livro de Salmos, capítulo 1. O que são árvores na Bíblia? O que representa árvores na Bíblia? Salmos, capítulo 1. Estamos lendo o verso 1. Salmos 1, verso 1. E o nosso primeiro símbolo, porque nós vamos estudar essa parábola. Essa pequena parábola, nós vamos tentar desmembrar ela, entender qual é o sinal que Jesus está contando. Porque se nós descobrirmos esse sinal, e se por acaso esse sinal estiver entre nós, significa que essa geração não passará antes que tudo isso aconteça. Se por acaso a gente conseguir determinar esse sinal usando a Bíblia, espírito de profecia, e reconhecer esse sinal, significa que essa parábola é para nós. E a nossa geração não passará antes que tudo isso aconteça. Salmos 1, verso 1. O que são árvores? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Essa palavra medita significa estudar. Bem-aventurado, ou bem-aventurado aquele que medita, ou que estuda dia e noite a palavra de Deus. Verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então a Bíblia está comparando árvores com o que aqui? Com pessoas. Nesse caso aqui com os justos, que serão plantados junto aos ribeiros de água, dando seus frutos, dando suas folhas no tempo determinado. Vejam que Isaías nos fala a respeito do mesmo símbolo, que são árvores. Isaías capítulo 56. A Bíblia diz, pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelece o fato. Toda verdade na Bíblia nós temos que procurar pelo menos 2 testemunhas. Na boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelece toda a verdade. Isaías 56. Verso 2. A Bíblia diz, bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de fazer o mal. E não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo, certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eis que sou uma árvore seca.
Mais uma vez a Bíblia compara a árvore a homens, pessoas. Nesse caso aqui, aos gentios. Porque quando os gentios entram no remanescente de Deus, o que a Bíblia está querendo dizer é que eles não são mais árvores secas. O que acontece quando os gentios entram? Ou o que deveria acontecer quando os gentios entram dentro do remanescente do povo de Deus? Eles têm que dar frutos. Eles têm que dar frutos. Eles não são mais uma árvore seca. E o que faz com que as árvores deem frutos? Várias coisas. Você tem que ter o apropriado solo, onde você planta a semente. Mas uma vez que a árvore já está plantada, o que você precisa para que essa árvore dê frutos? Você precisa de água, você precisa de umidade, você precisa de chuva sobre essa árvore. Vejam comigo o livro de Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17. Veja no verso 7. Jeremias 17, verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Então, mais uma vez, a Bíblia compara bem-aventurado, o bendito homem que confia no Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, no jardim de Deus. Veja no Novo Testamento, Mateus. Quero pegar bastante texto para vocês não terem dúvida de que árvores representam homens. Jesus disse, olhai para as árvores e para a figueira. Interessante que Jesus separa, ele diz, olhai para a figueira, para todas as árvores. Por que Jesus separou essas duas classes? Porque nós vemos que árvores são homens. Jesus separa duas classes de homens aqui, a figueira e todas as outras árvores. Por quê? Queria que vocês ficassem com essa pergunta na mente. Veja no capítulo 17 de Mateus. Falei 17? 27. Mas na verdade eu quis dizer 7. Mateus capítulo 7. Um texto bem conhecido de todos nós. Mateus 7, verso 15. No verso 15 a Bíblia diz, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Ou seja, mais uma vez Cristo agora comparando as obras dos homens a árvores que produzem frutos maus e frutos bons. Então, estabelecemos que árvores, quando nós estudamos profecias, representam homens. Nesse contexto de Lucas 21 representam homens, duas classes. Por que duas classes? Mateus capítulo 21. Nós sabemos que quando Jesus passava por um lugar, ele separava multidões. Ele dividia as multidões. Nós sabemos que o papel do Evangelho eterno é separar duas classes de pessoas. Semente de Cristo e semente de Satanás. Mateus capítulo 21. Veja no verso 17. Mateus 21, verso 17. Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas,
e disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Pergunta: por que Cristo amaldiçoou a figueira? Porque por muitos anos eu olhava essa história e eu nunca entendia. Por que ele amaldiçoou a figueira? Porque ela aparentava ter frutos. Não é porque ela não tinha frutos. Ele amaldiçoou a figueira porque ela aparentava ter frutos. Como é que a gente sabe que ela aparentava ter frutos? Porque tinha folhas. Porque tinha folhas. Mas geralmente o que vem primeiro? As folhas ou os frutos? As folhas. Então como é que essa figueira aparentava ter frutos? Se primeiro vem as folhas. Não era normal você primeiro ter as folhas e depois os frutos? Nas outras árvores sim. Mas na figueira era diferente. Se você tem uma figueira em casa, e você percebe isso, você vê que primeiro vem o quê? Os primeiros frutos. A figueira, ela dá primeiro os frutos, depois as folhas. Portanto, se aquela figueira estava cheia de folhas, isso significava o quê? Que ela deveria ter frutos ali. Mas ela não tinha. Quem que representa essa figueira? Nós. Somos nós. É a casa de Israel. Muitos de nós aparentamos ter frutos porque temos folhas, professamos ser cristãos, adventistas, botamos nossas roupas bonitas, vamos para a igreja, aparentamos ter muitos frutos porque as folhas são, cobrem toda a árvore. Mas na verdade nós não temos frutos. Eu queria ler para vocês uma citação do Espírito de Profecia, que ela nos deixa bem claro a condição do povo de Deus. Veja só. Testemunhos, deixa eu ver em português como é que é isso. Testemunhos especiais para ministros e obreiros evangélicos. Página 59. Ok? Testemunhos especiais para obreiros e ministros evangélicos. Página 59. Marquem o curso da figueira, representado ou representando a nação judaica. Quem que representa a figueira? A nação judaica. Somos nós hoje. Coberta por folhas de profissão, ou professando ter uma aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, não tinham frutos. Eram cobertas de folha, mas sem frutos para serem encontrados. A maldição foi pronunciada sobre a figueira, o que representa o agente moral, o agente vivo dos judeus, que mesmo depois de 40 anos desse evento ainda estavam mortos espiritualmente. Ou seja, mesmo depois de 40 anos, depois que Cristo amaldiçoou a figueira, continuaram mortos até que Jerusalém foi destruída. E aí ela diz assim: marquem o curso das outras árvores, representando os gentios que não eram convertidos. Eles não tinham folhas, não faziam pretensão de haver o conhecimento de Deus. O tempo deles darem frutos ainda não havia chegado. Estou traduzindo do inglês, então... O que ela quis dizer aqui? Essas duas classes, a figueira e as outras árvores, representam duas classes de pessoas. A figueira representa a igreja, o povo de Deus, que deve apresentar frutos primeiro. E a segunda classe representa os gentios, aqueles que estão no mundo. Porque ela diz que o momento de eles darem o fruto ainda não havia chegado. Então, o que Cristo quis dizer? Olhai para a figueira e para todas as árvores, ou seja, olhai para a igreja e para o mundo. Olhai para o povo de Deus e olhai para os gentios. Muito bem. Agora, a Bíblia nos diz em Lucas 21, e nós vamos começar a lidar com outro símbolo agora.
Lucas 21. E o sinal está aqui, ó. Verso 30. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Quando vocês verem os frutos, vós sabeis que perto está o verão. Nós vamos ver o que representa o verão na Bíblia. O que representa o verão nessa parábola? Queria que vocês fossem no livro de Provérbios, capítulo 10. O que representa o verão? Provérbios, capítulo 10. Provérbios capítulo 10, nós vamos ler no verso 5. O que representa o verão? A Bíblia diz: o que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho envergonhado. O que é o verão? Cega. A harvest, a cega. A colheita. Ok? Colheita. Jeremias capítulo 8. Preciso pelo menos mais 2 testemunhas para afirmar isso. Jeremias capítulo 8, verso 20. Jeremias 8, verso 20. Eu quero colocar aqui no quadro os símbolos que a gente já viu. Figueira, Israel. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque nós somos Israel espiritual. E as outras árvores. Quem eram mesmo? Gentios. 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 Jeremias 8, 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Então, mais um testemunho. O que é a cega? O que é o verão? A cega. O que é a cega? Colheita. Mas veja só. Como é que é aqui? Está errado? Gentios. Desculpa. Gentios. Isso. Pode corrigir, tá? O meu ponto fraco é a português. Mas estava certo. Gentios. Mas veja só o que o verso diz. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos o quê? Salvos. Então o verão representa a colheita. Mas por que nós não estamos salvos? Veja em Mateus capítulo 13. E a profecia bíblica está baseada na agricultura e nas leis naturais. Para que a gente possa entender a Bíblia, a gente tem que entender também como funciona o ciclo natural das coisas. Mateus capítulo 13, verso 39. Uma parábola que nós todos conhecemos, a parábola do trigo e do joio. Veja o que o verso 39 nos diz. O inimigo que semeou o joio é o quem? O diabo. Verso 39. E a ceifa é o quê? Fim do mundo. Então a ceifa aqui, a cega, o verão, é também o quê? O fim do mundo.
só o que o verso diz. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são quem? O que o ceifeiro faz durante a cega, durante a colheita? Qual é o papel do ceifeiro? É colher o quê? O grão e separar o quê? A palha. A palha eles queimam no fogo e o grão eles juntam no celeiro. Quem que faz esse trabalho? É o que? Não é isso que o texto diz? Os anjos. Os anjos que fazem esse trabalho. As 3 mensagens angélicas. Apocalipse 14. Ou seja, essas 3 mensagens, a primeira mensagem, a segunda mensagem, a terceira mensagem, é que vão fazer esse trabalho de separação. Não é o irmão Eduardo, não é o irmão Guilherme, não é o irmão Jorge, não é o irmão Betina, não é ninguém que faz essa separação. Não é a conferência geral que vai dizer quem apostatou da fé ou quem não apostatou. Mas é quem? As 3 mensagens angélicas. Se você quer estar do lado certo, se você quer ser grão, se você quer ser trigo no celeiro de Deus, tenha certeza que você conheça e viva as 3 mensagens angélicas. Porque são os 3 anjos que fazem a separação. Veja no verso 49. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Mais uma vez, os anjos de Apocalipse 14 separam os maus dos justos. É a aceitação das mensagens angélicas que vai fazer o quê? O joelhamento, o peneiramento do povo de Deus, a sacudidura do povo de Deus. Ou você aceita ou você rejeita. Só existem 2 grupos. Ok? Agora, queria que vocês fossem comigo no livro de Êxodo, capítulo 23, porque eu quero mostrar para vocês que essa colheita, essa cega, o fim do mundo, ele é dividido em 2 partes. Êxodo, capítulo 23. Existem 2 fases da colheita. Duas fases. Êxodo 23, verso 16. A Bíblia diz: e a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houver semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo e do teu trabalho. Vocês estão acompanhando? Quantas fases a Bíblia nos diz ali? 2. Qual é a primeira fase? A festa da cega. Qual é a primeira fase? Os primeiros frutos. Primeiros frutos. Primeiros frutos. Ou seja, no começo do verão, existem os primeiros frutos que são colhidos. E depois vem o quê? Colheita total. Vamos colocar assim, tá? Colheita total, ou a cega, ou a colheita final. Mas os primeiros frutos. 2 fases. Agora, vejam comigo em Apocalipse 14, nós encontramos a mesma coisa em Apocalipse 14. Apocalipse 14. 2 fases. Veja só o que a Bíblia diz. O verso 4. Apocalipse 14, verso 4. Estes que a Bíblia está falando aqui. Você olha no verso 1, é os 144 mil. Ok? 144 mil. Estes, Apocalipse 14, verso 4, são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens.
Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias, ou os primeiros frutos. Então, os primeiros frutos, para nós, representam 144 mil. Eles são os primeiros. Eu coloquei 144 mil aqui porque eles são os primeiros frutos. Existem outros frutos, mas eles são os primeiros. Agora, se eles são os primeiros, a Bíblia tem que nos falar quem são os outros frutos. Veja no verso 14. Verso 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha na sua mão, que tinha na sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão o quê? Uma foice. Uma foice aguda. Para que se usa foice? Colheita, instrumento de colheita. Então Jesus veio para colher. O que ele veio colher? Verso 15. E outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, a hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E nós vemos Cristo então colhendo a seara da terra. Então, duas fases. Primeiro 144 mil, depois o restante da terra, o restante do povo de Deus. Vejam comigo, porque veja o que acontece no verso 18. Saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda, vindima os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Então nós temos aqui Deus colhendo primeiramente 144 mil, depois nós temos Deus colhendo o restante dos salvos, mas quando ele começa a colher, ele também começa a realizar um outro trabalho. Isaías capítulo 18. Qual é o trabalho que você é obrigado a fazer quando você começa a colher? Capítulo 18 do livro de Isaías. Isaías 18, verso 5. Porque antes da cega, Isaías 18, verso 5. Antes da cega, ou antes da colheita, quando já o fruto está perfeito e passada a flor, as uvas verdes amadurecerem, então com foice podará os sarmentos e tirará os ramos e os lançará fora. Qual que é o trabalho que tem que ser feito? Separação. Os sarmentos ou os espinhos, os galhos secos precisam ser cortados e lançados. Separados. Veja o que Amós nos fala. Amós capítulo 9. Nós estamos vendo aqui que antes da cega, e mesmo durante da primeira parte da cega, dos primeiros frutos, Cristo precisa realizar um trabalho. Nós vimos que os anjos fazem essa separação. Nós vimos em Isaías 18 que Cristo precisa separar os galhos, os espinhos dos frutos. Agora, o que Amós nos fala? Amós 9. Amós capítulo 9, nós vamos ler no verso 9. Amós 9, 9.
Bíblia nos diz: porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Qual é a casa que ele sacudirá aqui? A casa de Israel. Aqui está falando sobre o povo de Deus. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem, não nos alcançará nem encontrará o mal. Então nós vemos uma sacudidura, um separamento nos últimos dias antes da série. E veja só aqueles que ficam, qual que é o trabalho deles? Verso 11. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, tornarei a levantar as suas ruínas e o edificarei como nos dias da antiguidade. Que ruínas, que brechas, que caminhos que tinham que ser restaurados? Os antigos. Os antigos caminhos. As antigas veredas. Esse era o trabalho que esses primeiros frutos, ou que esses grãos que foram separados do joio fariam, reparando as antigas veredas, os antigos caminhos. Agora, para que uma árvore produza fruto, nós já falamos sobre isso, o que ela precisa? Ela precisa de umidade, ela precisa de chuva. Tiago capítulo 5. Chuva, a umidade, veja que são símbolos da agricultura, do ciclo natural das coisas. Chuva. O que representa a chuva? Derramamento do Espírito Santo. Espírito Santo. Tiago capítulo 5, verso 7. Tiago 5, verso 7. A Bíblia diz, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então a chuva. O lavrador espera a chuva que prepare o fruto para que esse fruto possa ser colhido. Da mesma forma, Cristo, para que ele possa colher, ele precisa encontrar frutos na figueira e também nas outras árvores. E para que esses frutos venham a amadurecer, o que ele precisa derramar sobre o seu povo? O que ele precisa derramar? Verso 7. Chuva. O que representa a chuva? O Espírito Santo. Mas isso é uma coisa que não é nova para nós, né? Por muitos anos a igreja tem esperado o derramamento da chuva serôdia. Sabemos que a chuva ela é distribuída em duas etapas no Antigo Israel. No Antigo Oriente, você tinha a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva tardia. A primeira chuva e a última chuva. Nós sabemos que a primeira chuva caiu e continua caindo sobre o povo de Deus. Mas nós sempre esperamos pela chuva serôdia. Mas ela não veio. Ela não veio. Eu queria que vocês prestassem atenção no que eu vou ler. Isso aqui se encontra no livro Testemunhos. Testemunhos, página 507. Testemunhos, página 507. Testemunhos, página 507. Deixa eu pegar a citação em português porque é melhor, ao invés de ficar traduzindo. Veja só.
por que a chuva serôdia não cai na nossa vida? Essa é a pergunta. Por que a igreja tem esperado essa chuva? Veja só o que ela nos diz. Muitos têm em grande medida deixado de receber a chuva temporária. Não têm obtido todos os benefícios que Deus assim para eles tem provido. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Você já ouviu alguma vez alguém dizendo assim: quando a chuva serôdia cair, então nós vamos pregar com grande poder. Então o Espírito Santo vai baixar de uma forma especial e aí vai suprir as nossas falhas. Veja o que ela diz. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Quando a maior abundância da graça estiver para ser outorgada, esperam poder abrir o coração para recebê-la. Estão cometendo um erro terrível. O trabalho que Deus começou no coração humano, mediante sua luz e conhecimento, deve estar continuamente avançando. Veja só o que ela acabou de fazer. Talvez você não percebeu, mas eu vou ler de novo. Falando sobre a chuva serôdia, veja só o que ela diz. O trabalho que Deus começou no coração humano mediante sua luz e conhecimento. O que ela está fazendo? Ela está conectando a chuva com o quê? Com a luz e com o conhecimento. Porque esse é o trabalho que Deus vem realizando, derramando o seu Espírito. Quando Ele derramou o seu Espírito sobre os discípulos, o que os discípulos conseguiram compreender? Não houve luz, conhecimento. Eles saíram pregando, Atos capítulo 2, capítulo 3, luz e conhecimento. Quando Deus derramou o seu Espírito na época dos mileritas, não houve luz e conhecimento. Por isso a chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo, está conectado com luz e conhecimento. Cada indivíduo deve estar cônscio de sua própria necessidade. Deve o coração ser esvaziado de toda mancha, purificado para a habitação do Espírito, pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O mesmo trabalho, apenas em grau mais elevado, deve ser feito agora. Então, o agente humano só teve que pedir a bênção e esperar que o Senhor aperfeiçoasse a obra a seu respeito. Foi Deus que começou a obra e Ele terminará a sua obra, tornando o homem perfeito em Jesus Cristo. Mas não se deve negligenciar a graça representada pela chuva temporária. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. Para você receber mais luz, você tem que sinceramente viver de acordo com a luz que você tem. Se você recebe a luz e você nega essa luz, Deus não pode dar mais luz, porque você rejeitou a luz. Veja só o que ela continua dizendo. A não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Será que é possível o povo não reconhecer? Será que é possível a chuva estar caindo e o povo não reconhecer? Ela disse que é possível. Como que é possível? Se diariamente nós não estivermos desenvolvendo as virtudes cristãs. Pode ser que a chuva serôdia esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos nem a receberemos. Uau! Ou seja, pode cair numa cidade e outra cidade pode não receber, como a Bíblia fala. Pode cair num coração e pode num outro coração não cair. Agora, ela nos diz que a chuva serôdia está ligada a conhecimento de Deus. Porque durante muitos anos eu entendia que a chuva serôdia era um poder sobrenatural que ia nos levar à glória. E que assim Deus terminaria a sua obra.
nós saímos aí realizando milagres, curando os cegos, os paralíticos e tudo mais. Mas será que é isso mesmo? Será que é só isso? Porque nós sabemos que os discípulos curaram, os discípulos realizaram um milagre, mas esse foi uma parte do poder que eles receberam. Eu queria que vocês fossem comigo em Deuteronômio capítulo 32. O que é a chuva serôdia? É isso que nós vamos ver. O que é a chuva serôdia? De que forma que ela vem? Deuteronômio 32. De que forma que a chuva serôdia vem na vida do indivíduo? De que forma que nós podemos recebê-la? E depois nós vamos responder mais uma pergunta e aí nós encerramos. Nós vamos responder de que forma que ela vem, e aí por final nós vamos entender quando que ela vem. De que forma e quando que ela vem. Deuteronômio 32, verso 2. Goteja minha doutrina como a chuva, destila minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. A chuva serôdia vem como doutrina. O orvalho vem como doutrina. Portanto, a chuva serôdia aqui, ela está representada, ou está representando uma mensagem, uma doutrina, uma mensagem. Eu queria que vocês fossem no livro de Jó. Moisés falou sobre chuva serôdia, Jó 29. Jó fala, Jó 29, isso. Jó falou também sobre a chuva serôdia. Moisés compara a chuva serôdia com a doutrina que destila como orvalho. Veja o que Jó fala. Jó 29. Jó 29, verso 22. A Bíblia diz: havendo eu falado, não replicavam, as minhas razões destilavam sobre eles. Porque me esperavam como a chuva, e abriam a sua boca como a chuva serôdia, ou a chuva tardia. Então as razões do Senhor, a doutrina do Senhor, a chuva serôdia, ela vem em forma de uma mensagem. Nós já vamos colocar aqui. A chuva serôdia, o Espírito Santo, nós sabemos disso, derramamento do Espírito Santo, mas ela vem na forma de uma mensagem. É isso que a Bíblia está nos ensinando. A minha doutrina, as minhas razões, a luz e o conhecimento é a mensagem. A mensagem. Aqueles que não estiverem desenvolvendo as virtudes cristãs não vão receber a mensagem. Eles não vão discernir a mensagem. Eles não vão reconhecer a mensagem. Veja o que Isaías nos fala, capítulo 28. Agora, é o nosso trabalho. O nosso trabalho, o trabalho de vocês agora, não é confiar no que eu falo, mas aí e ver se realmente é isso. Porque nós precisamos discernir essa mensagem. Nós precisamos comer o livrinho. Nós precisamos nos enraizar na rocha para dar razão da nossa fé. Porque quando alguém vier argumentar e questionar, você tem que estar preparado. Eu tenho que estar preparado. Veja o que Isaías nos diz. Isaías 28, verso 9. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender a doutrina? Veja aqui que Isaías fala de duas coisas, conhecimento e doutrina. E a pergunta é, quem se daria a entender conhecimento e doutrina? E aí ele diz, ao desmamado do leite, ao arrancar dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, linha sobre linha, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo, o qual diz, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. O refrigério e o descanso
é a chuva. Como é que a gente sabe isso? Porque a Bíblia nos diz. O que é o refrigério? Fica com o dedo em Isaías, a gente vai voltar. Abra comigo no livro de Atos, capítulo 3. O que é o refrigério? Atos, capítulo 3, verso 19. O que é o refrigério? Que eles não quiseram ouvir. A quem se ensinaria conhecimento e doutrina? Este é o refrigério, mas eles não quiseram ouvir. Uma mensagem que é rejeitada. Eles não quiseram ouvir. O que é o refrigério? Atos 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério. A senhora White diz, se vocês quiserem anotar, Grande Conflito, página 611, que os tempos de refrigério aqui é a chuva ser hoje. Grande Conflito, página 611. Os tempos de refrigério que o apóstolo Pedro está falando é a chuva ser hoje. Em verso 21 ele diz, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. O céu precisa conter a chuva antes que as veredas sejam restauradas, que os marcos sejam restaurados. E aí ele pode derramar a sua chuva sem medida, na sua abundância, nas suas torrentes. Mas antes, o céu precisa conter até que tudo seja restaurado. E a Bíblia diz, as coisas que Deus falou pela boca de alguns dos seus profetas, é isso? Não. De todos os seus profetas. Todos os profetas falaram sobre o que nós estamos estudando. Voltem comigo em Isaías 28. Então, o refrigério é a chuva ser hoje. E eles não quiseram ouvir. Ligamos o conhecimento, o conhecimento, a doutrina, ao refrigério que a chuva ser hoje. Eles não quiseram ouvir. Mas a Bíblia diz, dai descanso ao cansado. O que é o descanso que a Bíblia fala? Dai descanso ao cansado. Vejam comigo no livro de Jeremias, capítulo 6. Jeremias, capítulo 6. Refrigério. Vou colocar aqui no quadro. E descanso. São palavras que estão conectadas com a chuva ser hoje. Descanso. Que descanso é esse? Jeremias, capítulo 6. Jeremias capítulo 6, verso 16. A Bíblia diz, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis o quê? Descanso. O descanso está ligado às veredas antigas, está ligado ao refrigério, de acordo com Isaías 28, que está ligado com a chuva ser hoje. Ou seja, parte da chuva ser hoje é você restaurar também. Ou, para em ordem de você receber a mensagem, você tem que restaurar as veredas antigas. Se você não estiver pisando na plataforma da verdade, você não consegue discernir a chuva ser hoje. Você não consegue entender a mensagem. Porque lembra que a luz nova tem que estar ligada com a luz antiga. Deus não enviaria nova luz a menos que essa nova luz estivesse conectada com a luz antiga. Se nós rejeitamos a luz antiga, nós não possuímos a luz nova. Nós já vamos responder a última pergunta para nós encerrarmos. Quando que essa chuva começa a cair? Porque esse é o sinal. Se nós conseguíssemos determinar quando que ela começa a cair, nós conseguimos determinar o sinal de que essa geração não passará antes que tudo isso aconteça. Mas antes disso eu queria ler duas citações para vocês. A primeira
se encontra no livro Christ Triumphant, página 256. Cristo Triunfante, página 256. A senhora White diz: não era algo comum que a figueira apresentasse uma folhagem coberta, ou uma folhagem inteira, naquele período da estação. O fruto da figueira aparece antes das folhas. Por isso, a figueira, com folhagens, se esperava que ela tivesse os frutos, como nós falamos antes. Cristo se aproximou da figueira esperando encontrar frutos. Mas, vasculhando de baixo a cima, não encontrou nada senão folhas. Por isso ele amaldiçoou a figueira. Pergunta: será que quando Cristo vem a nós, como figueiras, homens, israelitas, espirituais que somos, será que ele encontra os frutos? Ou será que ele só encontra folhas de profissão? Ou será que ele encontra a verdadeira piedade ou só uma aparência de piedade? São perguntas que nós temos que fazer. Porque aquilo que traz os frutos, como nós vimos, é o quê? É a chuva. A temporã, que prepara, e a serôdia, que prepara para a colheita. Você não recebe a chuva serôdia antes de receber a temporã, nós lemos isso. Primeiro você tem que receber a temporã, para depois você receber então a serôdia. A outra citação está no livro Selected Messages, volume 3, página 154. Selected Messages, volume 3, página 154. Ela diz, citando Ezequiel capítulo 36, um coração novo darei a ti, um novo espírito porei dentro de ti. E ela diz assim, eu acredito com todo o meu coração que o Espírito de Deus está sendo retirado do mundo. Então ela acredita de todo o coração que o Espírito de Deus está sendo retirado do mundo. E aqueles que tiveram a maior luz e oportunidade serão os primeiros a serem deixados em trevas. Para quem é essa mensagem? Para nós. Quem serão os primeiros deixados em trevas? Somos nós, se nós rejeitarmos a mensagem. A luz, se nós rejeitarmos a luz, nós somos deixados em trevas. Quando que a chuva serôdia começa a cair? Nosso último enigma nessa tarde. Quando que a chuva serôdia começa a cair? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 10. Porque muitos dizem, é impossível saber quando. Não tem como saber. Como é que você vai saber quando que ela cai? Zacarias, capítulo 10. Zacarias, capítulo 10. Será que é possível nós sabermos quando a chuva serôdia começa a cair? A Bíblia nos diz que é possível. E nós vamos ler esse verso agora. Zacarias 10, verso 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos. Ele lhes dará chuvas abundantes, e a cada uma erva do campo. Se a Bíblia diz para nós pedirmos ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, é porque nós temos que reconhecer primeiro o quê? O tempo da chuva serôdia. Se nós reconhecermos o tempo da chuva serôdia, então nós podemos pedir chuva nesse tempo da chuva serôdia. Para que a gente possa cumprir essa promessa, nós temos que, a primeira coisa, é reconhecer qual é o tempo da chuva serôdia. Veja o que a senhora White nos diz em Review and Herald. Qual é o tempo da chuva serôdia?
Review and Herald, 21 de abril de 1891. 1891. Mais uma vez eu vou pegar essa citação em português. Não são todas que eu tenho em português, então às vezes eu tenho que traduzir assim, fica mais difícil. Mas veja só o que ela nos diz. Review and Herald, 21 de abril, 1890. A chuva serôdia deve cair sobre o povo de Deus. Um anjo poderoso descerá do céu e toda a terra será iluminada com a sua glória. Que anjo é esse que ela está falando? Que anjo é esse que desce do céu e ilumina a terra com a sua glória? Abram a Bíblia lá em Apocalipse 18, para nós vermos que anjo é esse. Apocalipse capítulo 18. Ela diz que um anjo deve descer do céu iluminando a terra com a sua glória. Ela está citando Apocalipse 18, verso 1. Apocalipse 18, verso 1. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Então ela conecta a chuva serôdia com esse anjo. Quando esse anjo desce, ele traz o que com ele? A chuva serôdia. Olha só. Aí ela pergunta: estamos prontos para tomar parte na gloriosa obra do terceiro anjo? Estão nossos navios prontos para receber o orvalho celestial? Temos impureza no coração? Temos pecado no coração? Se assim for, vamos purificar o templo da alma e se preparar para os chuveiros da chuva serôdia. O refrigério pela presença do Senhor nunca virá a corações cheios de impureza. Que Deus nos ajude a morrer para o eu e que Cristo, a esperança da glória, possa habitar conosco. Amém. Veja o que ela nos diz. Review and Herald, 5 de julho de 1906. Quando que a chuva serôdia cairá? Nós vimos que quando as palavras de Apocalipse 18:1 forem cumpridas, o anjo descendo do céu, iluminando a terra com a sua glória. Quando que esse anjo desce do céu? Review and Herald, 5 de julho de 1906. Como chegam as palavras que tenham declarado que Nova York está a ponto de ser varrida por uma onda? Isso eu nunca disse. Eu disse que, enquanto eu olhava para os grandes edifícios, erguendo-se andar sobre andar, o terrível cena acontecerá quando o Senhor se levantar para sacudir terrivelmente a terra. Então as palavras de Apocalipse 18, 1 a 3 serão cumpridas. O que ela acabou de fazer? Dizer quando que Ela acabou de dizer o momento em que o anjo desce. Quando ela vê aqueles edifícios erguendo andar por andar, e ela diz: quão terrível cena acontecerá quando o Senhor levantar para sacudir terrivelmente a terra. Que cena é essa que ela está se referindo? É a cena que nós encontramos em Testemunhos, volume 9, página 11. Testemunhos, volume 9, página 11. Eu quero ler para vocês, para aqueles que não conhecem essa visão. Testemunhos, volume 9, página 11. Vivemos no tempo do fim. Os sinais dos tempos a cumprir-se rapidamente declaram que a vinda de Cristo está próxima às portas. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente sendo retirado da terra. Pragas e juízos já estão caindo sobre os desprezadores da graça de Deus.
As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo. E os acontecimentos finais serão rápidos. Numa ocasião, achando-me eu na cidade de Nova York, fui convidada à noite para contemplar os edifícios que se erguiam andar sobre andar. Garantia-se que esses edifícios seriam à prova de fogo e haviam sido construídos para glorificar seus proprietários e construtores. Erguiam-se eles cada vez mais alto, e neles era empregado o mais precioso material. Veja só o que ela diz. Enquanto se erguiam esses edifícios, os proprietários se regozijavam com um ambicioso orgulho de que tivessem dinheiro para empregar na satisfação do próprio eu e provocar a inveja dos seus vizinhos. Interessante, né? Eu era jovem, eu sempre queria saber qual é o prédio mais alto do mundo. Ah, é o Empire State Building em Nova York, por um momento. Daqui a pouco veio o World Trade Center, foi mais alto que o Empire State. Aí na China construíram um mais alto, aí na Tailândia outro mais. E cada vez um país tentando construir qual é o prédio mais alto. Aqui nos diz que queriam causar inveja nos seus vizinhos. Veja só o que ela nos diz. A cena que em seguida passou perante mim foi um alarme de fogo. Os homens olhavam aos altos edifícios, supostamente incombustíveis, e diziam, estão perfeitamente seguros. Em outras palavras, o material que foi usado lá era um material anti-incêndio, anti-destruição. O mais precioso aço, o mais resistente dos materiais foi empregado nesse edifício. Estão perfeitamente seguros. Mas esses edifícios foram consumidos como se fossem feitos de piche. Sabe o que é piche? Se desfarela assim, né? Como piche. Os aparelhos contra incêndios nada podiam fazer para deter a destruição. Os bombeiros não podiam fazer funcionar as máquinas. Fui instruída que quando vier o tempo do Senhor, se não houver sido realizada a mudança no coração dos soberbos, ambiciosos seres humanos, descobrirão os homens que a mão que fora forte para salvar, será forte também para destruir. Que prédios são esses? Nós acabamos de ver. Porque um dia eu, comentando com um conhecido sobre essa visão, ele disse, bem bravo, ele disse assim, como é que você pode afirmar que esses são os prédios? Ela não fala nada. Ele me pergunta, ou você não conhece a visão, ou você não leu os jornais em 11 de setembro de 2000. Porque ela simplesmente descreve o que aconteceu em 11 de setembro de 2000. Os bombeiros não conseguiam funcionar as máquinas. Tentavam, mas não conseguiam. Os prédios foram destruídos como foram feitos de piche. Mais alto precioso material à prova de fogo. Diziam que aqueles prédios eram indestrutíveis. Se podia queimar durante dias e dias que eles não cairiam. Mas foram destruídos. Caíram. Os seus proprietários queriam causar inveja nos seus vizinhos, erguendo altos prédios. E se você tira os Twin Towers de Manhattan, você vê a grande diferença que faz. Quando você coloca, você vê que aqueles eram os altos prédios. Esses eram as torres, que era o centro, World Trade Center, o centro de comércio, de trocas do mundo. Não. As pessoas não conseguem enxergar, muitas. Por quê? Porque não estão firmes na plataforma. Agora,
Qual é o livro que nós achamos essa citação aqui? Testemunhos, volume 9, setembro, 9/11. Será que é coincidência? Deus não é um Deus de coincidência. Agora, se nós temos essa citação aqui, se nós temos 11 de setembro de 2001, no Espírito de Profecia, adivinha o que? A gente tem que achar na Bíblia. Amém. Será que a Bíblia fala de 11 de setembro de 2001? Conectado com a chuva serôdia? Porque ela acabou de fazer isso. Ela conectou a descida do anjo de Apocalipse 18 com 11 de setembro de 2001. Para a gente encerrar, queria que vocês fossem Isaías capítulo 30. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é um Deus de confusão. Portanto, se você encontra no espírito de profecia, você tem que encontrar na Bíblia. Isaías capítulo 30. Nós vamos ler no verso 23. A Bíblia diz: então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu ganho, o teu gado, pastará em largos pastos. Então ele está dizendo aqui que chuva será derramada sobre o povo de Deus. Ele está falando sobre a chuva serôdia. Verso 25. E em todo monte alto e em todos os outeiros levantado haverá ribeiros e correntes de água no dia da grande matança. Quando o quê? Quando caírem as torres. Quando que as torres caíram? 11 de setembro de 2001. Portanto, 11 de setembro de 2001, Deus começa a derramar sobre o seu povo os respingos da chuva serôdia. Nós vamos ver nos estudos mais para frente que a chuva serôdia ela vem em duas fases. Primeiro os respingos, depois as torrentes. 11 de setembro de 2001, Deus começa a derramar os respingos da chuva serôdia no seu povo. Quando caírem as torres. E qual é a consequência desse derramamento do Espírito Santo? Veja o que a Bíblia nos diz no verso 26. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. O resultado desse derramamento do Espírito Santo é que a lua, a luz menor, brilharia como o sol. E a luz maior, o sol, brilharia 7 vezes mais. Qual é a luz menor? O Espírito de profecia. O Espírito de profecia, a lua brilharia como o sol. E a luz maior, que era o sol, brilharia 7 vezes mais aos nossos olhos. E para aqueles que conhecem os 7 tempos, conseguem ver a conexão aí. Porque a profecia, uma das profecias que veio depois de 11 de setembro de 2001, que foi restaurada, é essa profecia dos 7 tempos. E quando você entende os 7 tempos, a Bíblia ela brilha 7 vezes mais para você. Porque você encontra histórias que você leu pela vida inteira e não fazia sentido para você. Mas com a luz dos 7 tempos, você encontra joias preciosíssimas nessas histórias. 11 de setembro de 2001. Deus começa os respingos da chuva serôdia e remover a sua mão novamente da chart, dos diagramas, das tábuas. E novos raios de luz começam a ser derramados no seu povo. Veja comigo meu último verso no livro de Sofonias. Sofonias capítulo 2. Desculpa, capítulo 1.
Sofonias capítulo 1. A Bíblia diz em Sofonias, no capítulo 1, no verso 14. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amargue a voz no dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Que dias é esse que Sofonias está falando? Sofonias está olhando com os olhos proféticos aos nossos dias, aos últimos dias, ao grande e terrível dia do Senhor, dia de densas trevas. Será que o nosso mundo hoje não possui essas características? Será que o mundo não está em trevas? A propósito, por que o mundo está em trevas? Rejeitou. Porque rejeitou a luz, ok. Mas para que Deus manda essa luz? Porque a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, não é verdade? E que nós deveríamos iluminar os gentios. Muitos gentios rejeitam a luz. Mas por que o mundo está em trevas? Será que não é porque a luz que deveria brilhar não está brilhando? Será que não é porque nós, como luz, deveríamos ser para o mundo, não colocamos a nossa luz embaixo do alqueire, embaixo da cama, escondendo essa luz, e essa luz acaba virando em trevas? Vocês sabem que o mundo está em trevas é por minha e por sua causa. Deus vai exigir isso de nós. Porque nós somos os portadores de luz, deveríamos ser. Mas o mundo em trevas, porque eles não veem em nós a esperança da glória. Segundo o livro de Colossenses. Não adianta você falar para os gentios, você tem que viver. Não adianta você falar da segunda vinda quando eles não veem Cristo em ti e em mim. E esse é o nosso problema. Folhas de profissão sem frutos. Sabe por que Cristo não veio ainda? Não é porque o Evangelho tem que ser pregado em todo mundo. O Evangelho tem que ser vivido verdadeiramente. E então virá o fim. Nós temos que viver, nós temos que produzir os frutos do Evangelho na nossa vida. E aí então Cristo virá para resgatar os seus. Essa é a razão que Cristo não veio ainda. O Sr. White diz claramente que Cristo somente virá quando ele encontrar um povo perfeitamente refletindo a sua imagem. Somos nós que estamos atrasando a vinda de Cristo, não é o mundo. O mundo está maduro, está pronto. A violência já está no seu limite. A desgraça já chegou, as catástrofes. Deus já está esperando por mim e por ti. Porque Ele quer nos salvar. Ele é um Deus de amor, longânimo, não quer que ninguém se pereça. Ele quer esperar que nós tomemos nossas decisões. Nós colocamos nossas vidas em ordens para que Ele possa dizer para Satanás, olha, aqueles lá têm andado comigo. Aqueles lá têm refletido a minha imagem e o meu caráter. Veja o que a Bíblia nos diz. Dias de trevas, dias de escuridão, dias de densas trevas. Verso 16. Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Que dia é esse contra as torres altas? 11 de setembro de 2001. Então veja que a Bíblia nos marca no verso 16, 11 de setembro de 2001. E eu me pergunto, qual é o evento que vem depois de 11 de setembro de 2001? De acordo com a profecia bíblica em Sofonias? Veja no verso 17. E angustiarei os homens, que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Quantos de nós, adventistas, reconhecemos esse começo do derramamento da chuva serôdia em 2001? Cegos estamos, porque nós somos Laodiceia.
Deus precisou ter muita misericórdia e dar muito tempo para que a gente pudesse ir entendendo e compreendendo essa mensagem, esse evento que aconteceu. Veja só. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda a terra será consumida. O que nós vemos aqui depois de 9/11, 11 de setembro? Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar. Crise econômica. 2008 nós tivemos uma grande crise econômica, que foi comparada somente à crise de 21, quando a Bolsa de Nova York estourou. 29, desculpa. 29. Crise econômica. Qual o evento depois? Capítulo 2. Qual o evento depois da crise econômica? Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável. Menemene tekel farsim. Os teus dias estão contados, tempo probatório está se fechando. Congregai-vos, ajuntai-vos. Os 2.520 anos aqui. Antes que o decreto produza o seu efeito. Qual é o próximo evento? Que decreto? Decreto. Antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe com a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Por que o decreto dominical é o dia da ira do Senhor para Israel? Porque é o fechamento da porta da graça da igreja. Poucos se percebem disso, mas no decreto dominical, o adventismo ou está selado por fogo eterno ou está selado por vida eterna. Esse é o grande dia da ira para nós, porque é ali que nós vamos ser encarados com o teste final. Ou recebemos o selo de Deus, ou recebemos a marca da besta. Que nós possamos estar fundamentados e enraizados na rocha que é Cristo. Na rocha, que a senhora White diz que é essas duas tábuas. E assim nós possamos resistir quando o vento, quando o dilúvio de açoite, quando o decreto dominical vier, possamos estar firmes. E assim, recebendo a chuva serôdia, recebendo o Espírito Santo, possamos também nos ajuntar e fazer parte desse grupo que ensinará as palavras de justiça a muitos. Nós possamos ter o desejo do coração de buscar o Senhor com todo o coração, com todas as forças que nós temos, para que possamos estar selados no dia da ira de Deus. Vamos, se vocês pudessem abaixar o rosto comigo para nós finalizarmos com a oração. Nosso Pai Celestial, quão doce é a Tua palavra ao nosso paladar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para revelar essas preciosas verdades que os anjos gostariam de saber, que os profetas gostariam de ter presenciado essas coisas, mas que o Senhor reservou isso para nós, a última geração. Obrigado porque o Senhor nos mostra esse sinal, Pai, a fim de que nós saibamos que essa é a geração final, que essa geração não passará antes que tudo isso aconteça. Mas para isso, Senhor, nós sabemos que devemos fazer um grande trabalho na nossa vida. Devemos colocar o pecado de lado, devemos colocar os nossos ídolos de lado, a fim de que o Senhor nos aceite como uma oferta viva, santa e irrepreensível diante de Ti. Sabemos que esse deve ser o nosso culto racional. Que ao contemplarmos Cristo na cruz, que ao contemplarmos o seu caráter, possamos ser transformados à imagem e semelhança dele. E assim, Senhor, recebermos o Teu selo, o Teu caráter sobre a nossa fronte, a fim de que possamos resistir ao tempo de tribulação que virá ao mundo. Obrigado porque o Senhor tem revelado essas verdades a esta geração, Pai. O Senhor tem nos dado luz, o Senhor tem nos dado entendimento, o Senhor tem nos dado misericórdia também quando nós escorregamos. E nós clamamos a promessa, Pai, que a Tua palavra nos diz que o Senhor tem alegria em nos manter sem pecado. Portanto, Pai, que possamos ser santos como santo é o nosso Pai Celeste.
Porque nós temos um Deus santo, Pai, e nós precisamos representar esse Deus aqui na terra. Sabemos que através das nossas forças isso não será possível. Por isso clamamos a graça de Cristo, Pai, o poder do Espírito Santo em nossa vida. Que Ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo, a fim de nós tomarmos posição com relação à mensagem que o Senhor nos dá. Possamos nos ser encontrados fiéis, Pai, estabelecidos na rocha eterna, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por esse momento de estudo que tivemos. Que agora, Senhor, o Senhor coloque essa semente na nossa mente, no nosso coração, e essa vontade de irmos para casa, estudarmos por nós mesmos, comermos e termos a experiência pessoal, individual contigo, a fim de realmente experimentarmos essas palavras doces contidas nas Escrituras. Sabemos que só assim nos estabeleceremos intelectualmente e espiritualmente, na verdade, assim, a fim de não sermos movidos. E essa seja a experiência de cada um aqui representado, Pai. Que a Tua graça nos baste, Pai, para remover a nossa iniquidade, para perdoar o nosso pecado e para nos dar um novo coração, um coração de carne. Santifica-nos na verdade, Pai. Tua palavra é verdade. E muito obrigado porque o Senhor escuta e responde às nossas orações. Em nome de Jesus.